Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um momento mais importante do seu dia, que acontece todos os dias, e você insiste em desperdiçá-lo, você insiste em torná-lo algo, uma experiência ruim que torna todo o seu dia muitas vezes ruim. Eu estou falando da hora de acordar. E com esse vídeo eu quero te contar uma coisa que aconteceu comigo e te fornecer um manual, um passo a passo. Em quantos passos? 4 passos. 4 passos para que você comece os seus dias com mais disposição, com mais vitalidade, com mais positividade, enfim, algo que pode realmente tornar o seu dia uma coisa mais agradável. Vamos lá. Deixa eu só. Pronto. Um leve ajuste de câmera. Vamos lá. Opa, desculpa a tossida. O que aconteceu foi que ontem, eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira. Ontem, na segunda-feira, algo aconteceu atípico, tá, com meu filho. Ele tem 1 ano e 2 meses, quase 3 meses. Depois de amanhã vai fazer 1 ano e 3 meses. Algo aconteceu de atípico e ele acordou muito cedo. Já tem um tempo que ele pegou um ritmo aí de dormir toda noite, finalmente, graças a Deus. Quem é pai sabe o que eu tô falando. E aí, na noite de domingo para segunda, alguma coisa aconteceu atipicamente. Ele acordou às 3h40 da manhã na segunda-feira. E eu havia ido dormir tarde, inclusive. Acho que eu fui dormir já quase 11 horas, ou passando um pouquinho das 11. E aí ele acordou. Meu habitual é acordar às 5 da manhã. No que a babá acendeu ali, ligou, eu levantei às 3h40. Eu coloquei ele para dormir de novo. Eu esperei ver se ele dormia sozinho, ele não dormiu, botei ele para dormir de novo. Ele dormiu, mas ele acordou. E aí eu fui ver fralda, para trocar fralda, ver se ficava tudo bem. E ele não dormia, não dava certo. E aí fui fazer uma madeira, e dar uma madeira, e ver se dorme, não dorme, rolou, blá, blá. Entre todo esse rolê, eu fui conseguir fazer ele dormir de novo às 5h40 da manhã. Foi esse horário que eu saí do quarto dele. E veja bem, ali estava eu, numa segunda-feira, começando uma segunda-feira, né? Prestes a começar não, começando uma segunda-feira, atrasado em relação ao que eu costumo vivenciar, que eu costumo acordar às 5, tenho minha rotina matinal, parararará, e aí eu começo meu dia. Então eu já estava começando o dia atrasado, 40 minutos, sendo que eu já estava acordado há 2 horas. Então eu nem descansei, nem fiz o que eu estou habituado a fazer. Eu estava meio que no limbo. E naquele momento, não vou mentir para você, eu estava meio, eu não diria nem estressado. Sabe, quando você tá num estado assim tão sonolento que não dá nem pra você ficar, sei lá, não dá nem pra você ficar com raiva ou estressado, não era isso. Mas eu tava desnorteado, eu tava sem rumo, eu não sabia o que fazer e inevitavelmente vieram alguns pensamentos derrotistas na minha mente, né? Caraca, esse dia vai ser um caos, tô lascado. Como é que eu vou sobreviver essa segunda-feira? Como é que eu vou sobreviver essa semana diante dessa manhã que eu acabei de ter? Então eu fiquei sentido com isso, vamos dizer assim. Não sei se é bem a palavra, mas foi o que aconteceu. E, e aí eu tomei a decisão de fazer uma rotina diferente do que eu estou habituado. E pasme, eu fiz uma rotina de treinamentos, exercícios, práticas de yoga, etc., que foi mais longa do que o meu habitual. E isso me garantiu um dia muito melhor do que eu imaginava. E dessa experiência que veio a ideia de fazer esse vídeo aqui para você agora, tá? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre esse momento tão importante do seu dia, que é o momento da manhã, que é o momento do acordar. Vamos entender a relevância disso para a sua rotina, para que seus dias sejam mais leves, mais agradáveis, mais emocionalmente equilibrados, vamos dizer assim. E vou te dar esse passo a passo. Então, primeiro ponto. Amanhã, o momento da manhã, o momento do despertar, o momento do acordar, ele começa na noite anterior. Então, na hora de dormir,
você já está começando a construir a qualidade do seu acordar do dia seguinte. Eu aprendi isso há uns anos atrás, quando eu estava fazendo a minha formação em yoga, e um dos exercícios que nós tínhamos para fazer eram umas práticas do dia a dia que o mestre De Rose propunha lá para a gente fazer, e a gente foi treinando isso ao longo de semanas. E uma dessas práticas para o dia a dia era fazer uma meditação ao acordar e uma meditação ao dormir. Então você terminava o seu dia fazendo meditação e você começava o seu dia fazendo meditação. E qual que é a lógica por detrás disso? A questão é a seguinte: aquilo que você nutre na sua mente ao dormir é a mesma ideia, é a mesma emoção, é o mesmo sentimento, é a mesma vontade que você terá na sua mente ao acordar. Então, o seu último pensamento de hoje será o seu primeiro pensamento de amanhã. Então, se você termina o dia de hoje de uma forma bem tranquila, relaxado, descontraído, feliz, leve, se você termina o seu dia desse jeito, a tendência é que amanhã você comece o dia exatamente da mesma forma. Pode parecer muito simples e pode parecer muito óbvio até, mas quantas vezes você se deitou fazendo conta de quantas horas você iria dormir essa noite? Principalmente num domingo. Quantas vezes você foi se deitar no domingo e falou, nossa, domingo, hoje eu saí da rotina, fiz coisas diferentes e, sei lá, passeei, fui pro shopping, fui pra rua, fui pra festa, fui no churrasco, enfim, fez coisas diferentes, saiu da rotina. Dia seguinte é segunda-feira, é a volta para a rotina, você tem hora para acordar, você tem compromissos, você tem trabalho, você tem coisas a serem cumpridas, e aí você olha para o relógio e fala, puxa vida, já são meia-noite. E geralmente eu durmo às 10, e hoje eu tenho que dormir meia-noite. E eu tenho que acordar às 5 da manhã. E aí você começa a calcular, caraca, de meia-noite às 5 da manhã são só 5 horas. Geralmente eu durmo 7 horas. E essa noite eu vou dormir só 5. E amanhã é segunda-feira, primeiro dia útil da semana. Não vai dar, cara. Vou acordar cansado, vou acordar derrubado, vou acordar acabado. Não vai ser suficiente, vai ser um dia terrível. Perceba, tudo isso que você mentalizou, tudo isso que você projetou na sua mente ao deitar na cama, ao fazer essas contas, ao olhar para o relógio, tudo isso vai para a cama com você. E no dia seguinte é exatamente com essa ideia, com esses pensamentos e com essa vibração que você vai acordar. E adivinha o que vai acontecer? Os seus desejos irão se realizar. Você vai acordar cansado, você vai acordar acabado, você vai acordar se sentindo péssimo, sentindo que tinha que ter dormido mais, você vai apertar a soneca, você vai se atrasar, você vai ficar ansioso, você vai sair correndo porque perdeu a hora e por aí vai. E a coisa vai só desandando. Então, é muito importante que esse seu momento da manhã ele seja especial. E não é especial no sentido de fazer coisas diferentes todos os dias, ou florido, ou romântico. Não estou querendo fazer um negócio meio conto de fadas, não é isso. Mas você precisa proteger esse momento da manhã para que você comece o dia com o pé direito. E isso precisa ser um hábito para você. Isso precisa acontecer todos os dias, tá? E para que isso aconteça todos os dias, sempre, sempre, uma boa manhã começa na noite anterior. E aqui eu vou abrir um parênteses que eu já vi referência em inúmeros livros que eu estudei. Já vi essa referência em livros de Ayurveda, já vi essa referência em livros de Yoga, já vi essa referência em livros de autoajuda, já vi essa referência em estudos falando sobre sono, já vi essa referência em estudos sobre ciclo circadiano, e enfim, já vi isso em muitos lugares, que é a melhor hora para você dormir é às 10 da noite. É o melhor momento para você adormecer, às 10 da noite. Se você passa desse horário... Teve um livro, que acho que foi o do Ayurveda, que dava uma margenzinha até às 10h30, mas era para você estar deitado às 10 para você dormir até às 10h30. Tá se recolhendo ao quarto às 10 para dormir até às 10h30. E por que isso seria tão importante? Porque nesse horário, entre 10 e meia-noite, 2 da manhã,
existe um processo natural do nosso organismo de reestabelecer a ordem, de funcionar alguns processos digestivos, metabólicos, hormonais, e coisas acontecem no seu corpo nesse horário que, se você estiver dormindo, você tem uma otimização muito grande do seu descanso, tá? Eu já pude experimentar isso com um filho pequeno em casa, como é impressionante. Se eu conseguisse deitar, e quem tem filho pequeno vai me entender, tinha dia que eu deitava 9h30, 10 da noite, assim, estourando, mas até antes. Se eu deitasse até as 10 e meu filho só fosse acordar, por qualquer motivo que fosse, depois das 2, eu acordava numa disposição incrível. Nossa, eu acordava assim, tô aqui, o que você precisa? E se ele demorasse para dormir, não tinha problema, eu já me sentia descansado e revigorado. Agora, se ele acorda antes das 2, parece que eu fui deitar muito tarde. É diferente. Então, esse sono entre 10 da noite e 2 da manhã, ele é especial. Ele rende mais do que essas 4 horas. É uma coisa assim impressionante. Então, você deve estar dormindo nesse horário e estar dormindo bem, tá? Depois das 2 da manhã, você começa a ter um sono mais leve. Por isso que é fácil. É tão fácil acordar 4 da manhã, 5 da manhã. Quando passa das 6, o sono volta a ficar pesado. Aí parece que você está se arrastando na cama. Eu sempre tive essa percepção de que acordar às 7 é mais difícil que acordar às 6. Acordar às 6 é mais difícil que acordar às 5. E acordar às 5 é mais difícil que acordar às 4. Eu sempre tive essa percepção. Parece que você vai vindo para a madrugada, o sono fica mais leve, fica mais fácil de sair da cama. A questão é você não estar nutrindo os pensamentos aí de que vai ser tudo terrível, de que vai ser cansativo, que vai ser terrível, etc. Enfim, esse é o ponto. Para você acordar bem, o horário que você vai dormir importa. Uma sensação e uma opinião pessoal é que o quanto eu acordo descansado no dia seguinte tem muito mais a ver com o horário que eu fui dormir do que propriamente com o horário que eu fui acordar. Se eu deito às 10, 10h30 no máximo, sei lá, me parece que se eu acordar 5, se eu acordar 4, se eu acordar 6, eu acordo bem e pronto, porque eu dormi na hora certa. E se eu durmo na hora errada, não adianta dormir mais tempo, acordar mais tarde, eu levanto mais derrubado, tá? Isso é uma opinião pessoal, não sei se tem fundamento ou não, mas é o que eu sinto. Dito isso, vamos para o seu passo a passo. Primeiro passo, eu não escrevi isso, mas eu vou escrever aqui agora. Não vão ser mais 4 passos, vão ser 5. Olha só, reviravolta no vídeo. Então, o primeiro passo é proteger a noite anterior. E quando eu digo proteger a noite anterior, é você esforçar-se para deitar até as 10 da noite, você se recolher ao seu quarto até as 10 da noite, mesmo que seja para ler um livro, mesmo que seja para fazer um exercício de meditação, mesmo que seja para ficar deitado olhando para o teto. Nada de tela, tá? Nada de celular. Mas mesmo que seja para você ficar lá, conversando potoca com o marido, ou, melhor ainda, dar uma namoradinha, não é não? Então, recolha-se ao quarto às 10, para você estar dormindo até às 10h30. Feito isso, lembre-se de, ao se inclinar ao ato de adormecer, tipo, vou deitar agora, eu vou dormir mesmo. Pô, pense em nutrir na sua mente essa ideia. Cara, essa noite de sono será revigorante. Eu vou dormir uma excelente qualidade no tempo que eu tenho para dormir. Meu corpo será plenamente saciado de descanso, de revigoração, de vitalidade durante essas horas de sono que irão se suceder. E na hora X, que é a hora que você tem que acordar, eu vou acordar bem disposto e pronto para começar um dia maravilhoso. Eu falei de cabeça. Você não precisa pensar exatamente isso que eu disse, mas é essa a ideia que eu quero que você nutra na sua mente na hora que você for deitar na cama. Na hora que você for adormecer. Isso é o que eu chamo de proteger a noite, tá? Proteger a sua noite anterior. É isso que você vai fazer. Ao adormecer desse jeito, a tendência natural é que o seu dia seguinte já comece melhor. Você já comece mais disposto e já tem uma tendência natural a não apertar a soneca. Acordou, não apertou a soneca, o que você vai fazer? E aí eu vou te falar aqui exatamente a rotina que eu fiz nesse fatídico dia que foi tão conturbado e a tendência é que eu estivesse mais cansado, tá? Primeira coisa que eu fiz,
eu fiz pranayama, exercício de respiração, técnica respiratória do yoga. Eu pratico yoga há muitos anos, tá? Então o que eu fiz? Não é o que você vai fazer, beleza? É o que eu fiz. Eu fui lá e treinei respiração alternada, com ritmo 1-4-2, com bandhas, que são as contrações de plexos e glândulas, e fiz isso durante 35 minutos. Por que eu fiz isso? O treino respiratório é um treino que tem uma altíssima ativação do seu sistema nervoso autônomo parasimpático, ou seja, liga um estado de relaxamento no seu corpo. Isso combate o cortisol, isso combate o estresse, isso combate a ansiedade. Ao mesmo tempo, o ato de respirar é uma das formas mais eficientes de aumentar a vitalidade do seu organismo. Você respira de forma consciente e profunda, você está aumentando a absorção do ar vital. Não é nem de oxigênio, tá? Mas no yoga a gente fala em prana, bioenergia, ar vital. Então isso te dá uma vitalidade muito grande, beneficia inclusive a sua imunidade. Então é algo que, ao mesmo tempo que dá muita energia e disposição, também reduz o estresse e regula as emoções. Então eu comecei por aí. Não é uma coisa que eu estava fazendo habitualmente, mas eu senti que naquele dia eu ia precisar. Como que você pode levar isso para a sua realidade? Você poderia simplesmente fazer a respiração quadrada. É um respiratório acessível mesmo para quem é totalmente iniciante no yoga. O que é a respiração quadrada? É você pegar as 4 fases respiratórias e fazer todas elas no mesmo tempo de contagem de ritmo. O que isso quer dizer? Imagina, quais são as 4 fases, tá? Inspiração, retenção com os pulmões cheios, expiração e retenção com seus pulmões vazios. Então pega essas 4 etapas respiratórias e escolhe um tempo. Vamos escolher 4 segundos, beleza? Você vai contar 4 segundos para cada uma dessas fases. Então pega um metrônomo, na internet você vai achar aplicativo de celular também, bota ele para bater a 60 bps, ou seja, 60 batidas, ou BPM, 60 batidas por minuto, uma por segundo, ele vai ficar tocando. E você vai contar 4 batidas inspirando, 4 segurando com o pulmão cheio, 4 soltando ar, 4 segurando com o pulmão vazio e repete. Simples assim. Ah, André, 4 segundos ficou difícil. Faz com 3 segundos. Ficou muito fácil. Faz com 5 segundos. Você pode adequar. O importante é que as 4 etapas respiratórias tenham o mesmo tempo de contagem, beleza? Quanto tempo você vai fazer esse respiratório? Você pode fazer 10 minutos, é suficiente. Você vai ver que você vai se sentir muito bem com isso. Se tiver dificuldade, comece com 5 minutos. Vai fazer diferença. Você vai perceber que as suas emoções vão ficar diferentes quando você terminar, mesmo treinando tão pouco tempo. Para quem está começando é assim. Quem já tem mais experiência de prática, precisa de um tempo a mais para gerar um efeito melhor, tá? Beleza, acordou, você fez o pranayama. Segunda coisa que você vai fazer, assim que terminar o pranayama, você faz uma mentalização. Veja bem, quando você faz técnica respiratória, você aumentou a sua energia, você aumentou a sua vitalidade e você regulou as suas emoções. Este é um momento ideal, um momento assim muito fértil para você mentalizar, porque veja bem, o impulso natural da nossa mente é de ser pessimista, criar cenários pessimistas, catastróficos, para que você esteja preparado para o pior. Isso é meio que uma questão de sobrevivência, tá? Meio que instintivo. A gente não faz por mal. E quando você fez a mentalização, você regulou as suas emoções. Então você baixou a ansiedade, você baixou o estresse, você aumentou a sua energia, você aumentou a sua vitalidade. E você está ali, ó, paradinho, sentado, olhos fechados, sem dispersar essa energia. Pega esse acréscimo de vitalidade que você acabou de construir e canaliza tudo isso para o seu pensamento. Você tem muito mais força para mentalizar coisas boas, ainda mais que as suas emoções estão estáveis. Então, esse é um momento ideal para você treinar a mentalização. O que você vai mentalizar? Você vai imaginar você tendo um dia bom, você vai imaginar como que você quer a sua saúde,
Se você quer perder peso, você pode imaginar você emagrecendo. Se você quer criar um novo hábito de atividade física, de exercício, de academia, de yoga, não sei, o que você quiser, natação, esporte, qualquer que seja, comece a mentalizar esses hábitos que você quer construir. Comece a se concentrar na sua saúde e visualizar você mais saudável. Depois, visualize suas relações pessoais, suas relações com cônjuge, com namorado, com namorada, com amigos, com família, com colegas de trabalho, com o chefe, com o funcionário, enfim. Tente criar uma atmosfera emocional, uma atmosfera relacional positiva em todas as relações que permeiam o seu dia a dia. Crie isso mentalmente. Veja você sorrindo mais, as pessoas sorrindo de volta para você. E a sua vida se tornando mais azeitada, você conseguindo colaborar mais com a vida das pessoas e elas retribuindo isso para você. Depois você vai se concentrar no seu trabalho. Concentre-se no seu ideal de prosperidade, de sucesso, seja crescer na carreira, seja crescer financeiramente, seja abrir o seu negócio, sei lá o que vai ser para você. Mas crie todas essas imagens do que você quer ver realizado. Eu dei um exemplo aqui, você pode fazer isso livremente, você pode pensar em muitas outras coisas, maravilha? Mas mentalize, fez o respiratório, mentaliza. Terceira coisa que você vai fazer é um momento de silêncio. E nesse momento de silêncio, eu vou te dar duas opções. Primeiro, você pode ter na meditação. Segundo, você pode rezar, você pode orar. Por que eu dou essas duas opções? Meditar substitui rezar? Não, nada a ver. Eu dou essas duas opções porque eu sei que você está me assistindo aqui, talvez você não seja uma pessoa religiosa, talvez você não tenha uma crença religiosa, está tudo bem. E se você não tem, você pode simplesmente fazer meditação, do ponto de vista de fazer um momento de silêncio e concentração, simples assim. Mas o contrário também pode acontecer, você está aqui me assistindo e você é uma pessoa religiosa. E você, inclusive, queria ter um momento para orar e não consegue, queria ser mais constante nisso. Pegue esse momento e faça uma oração. Ou se você é muito entusiasmado e religioso, pode fazer oração e meditação. Pode fazer as duas coisas, não tem problema. Beleza? Mas enfim, é um momento de silêncio e introspecção, para você se lembrar que nem tudo na vida está no seu controle. Tanto a meditação te traz isso, quanto a oração também vai te trazer isso. Maravilha? E por último, você vai fazer um exercício físico, uma atividade física. Você pode fazer uma prática de yoga, a parte corporal, né, da prática de yoga, os asanas. Você poderia fazer isso, é excelente para despertar o seu corpo, para ativar ele. Ou você poderia fazer qualquer outra atividade que você gosta. No dia em questão que eu estou contando a história aqui para você, eu fui passear com as minhas cachorras. Eu passei com elas todas as manhãs. É o jeito que eu encontrei de não deixar elas sem passeio. Então, acordo logo cedinho e já vou. Então eu pego elas e ando ali durante 20 minutos, o mais acelerado que eu puder, e que elas permitirem, volto para casa, movimentei, vi o dia lá fora, respirei fundo, às vezes até suo um pouco, dependendo do ritmo que eu fizer de caminhada. Elas também voltam felizes, dou comida para elas e fica tudo certo. E aqui tem um detalhe. Eu dei o exemplo da caminhada porque eu acho que é muito fácil, né? 20 minutos de caminhada. É moleza. Pô, quem não consegue fazer isso? Praticar yoga. Pode ser que seja difícil para você, pode ser que você não saiba como fazer, por onde... Enfim, cara, que prática que eu faço? É bem mais subjetivo, é bem mais complexo. Se você quiser praticar yoga, desde o zero, desde o iniciante até o avançado, vai ter o link da comunidade Sato aqui na descrição deste vídeo. Mas caso você não seja meu aluno, você vai ficar meio perdido com isso. Tá tudo bem, não precisa praticar yoga. Faz uma caminhada, faz uma musculação, faz sei lá, um treino funcional em casa, enfim, inventa, academia do prédio, do condomínio, faz o que você quiser, mas faça um exercício. E aqui eu dou um parênteses que é o seguinte, às vezes, para você que está começando agora, fazer respiração, você vai fazer uns 10 minutos. Mentalização, você vai fazer isso em 5 minutos. E disso, ir para um exercício de meditação ou uma oração que seja, talvez isso aqui comece a ficar desconfortável, muito tempo sentado, de pernas cruzadas e tal. Saiba que você pode trocar essa ordem. Você pode fazer a respiração, a mentalização, o exercício e depois você volta para fazer a sua meditação ou sua oração, tá? Não tem problema essa substituição aqui. Vai dar certo, vai se sentir bem.
Diria até que você pode trocar a ordem de tudo isso. A única exceção, mentalização vem depois do pranayama. Já expliquei o porquê aqui. Maravilha? Tente construir um hábito de fazer tudo isso que eu te descrevi todas as manhãs. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas. Se todas as manhãs você acorda com preguiça, aperta a soneca de novo, de novo e de novo, até que você esteja atrasado e saia correndo, estressado, ansioso, apressado, porque você esticou até o último segundo na cama, você não vai estar mais descansado por isso. Pelo contrário, você vai começar o dia ansioso e apressado. Você vai passar todo o restante do dia ansioso e apressado. E de pressa em pressa, de estresse em estresse, de ansiedade em ansiedade, a sua vida passou e você não viu, porque você estava sempre com pressa. Entenda que tudo que você faz, você está construindo ou reforçando um condicionamento. Ao desligar o despertador, na primeira vez que ele toca, ao se propor a levantar 1 hora mais cedo e fazer tudo isso aqui que eu te falei sem pressa e com presença, você vai ver que você consegue criar um dia sem pressa, com presença, com foco, com bem-estar emocional. E aos poucos isso vai se tornando um condicionamento. E aos poucos vai se tornando cada vez mais natural para você viver uma vida sem pressa, focado no momento presente, com equilíbrio emocional, com bem-estar e assim sucessivamente. Então, faça um esforço consciente para construir manhãs como isso aqui que eu te expliquei agora, e você vai ver que você vai conseguir aos poucos ter dias muito mais leves. Então eu vou recapitular para simplificar para você. Comece na noite anterior. Recolha-se para adormecer, para descansar às 10 da noite, para você dormir até às 10h30. Antes de dormir, pensamentos positivos em relação ao seu descanso e ao dia que vai começar amanhã. Segundo não, né? O primeiro pela manhã, acorde e faça pranayama, faz uma técnica respiratória. 10 minutos é suficiente para você que está começando, respiração quadrada. Na sequência, mentalização, visualização das coisas que você quer conquistar na sua vida. Depois, meditação ou oração ou os dois. Vai de cunho pessoal isso aí. E exercício. Fica à vontade para brincar com a ordem dessas coisas, só não separa. Pranayama, respiração e mentalização. Maravilha? Espero que isso aqui seja uma inspiração para que você não fique desperdiçando essa hora tão importante do seu dia, que é o momento de acordar. Isso dita o ritmo e o estado mental e emocional de todo o restante do dia. Espero que você coloque isso em prática, não fique só na teoria, e que isso faça a diferença no seu dia a partir de hoje. Ao adormecer hoje, já adormeça com mais consciência. Eu tenho certeza que o seu dia amanhã vai ser melhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa força. E gostou? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike também. Pode deixar sua opinião nos comentários. É sempre bem-vindo. A gente se vê numa próxima. Até lá. Um grande abraço.